Assalamu alaikum. Minha mãe me ligou ontem e ela ficou chorando, sabe? Eu fiquei muito triste, sabe? Eu vou te falar por quê. Eu já contei em outros vídeos o que aconteceu, né? Mas eu vou resumir, falar rápido assim para as pessoas que não assistiram outro vídeo. Minha mãe mandou uma caixa do meu país, tem alguns produtos assim, sabe? Tipo temperos, coisas do nosso país assim, sabe? Mandou para mim. E essa caixa ficou na alfândega parada, né? Primeiro eles falaram que tem que mandar uma fatura, eu mandei. Depois falaram que tem produtos vegetais, que tem que mandar um certificado, chamar certificado fitossanitário. Enfim, não vou falar detalhes, mas ontem, como eu falei, minha mãe me ligou e ela estava muito triste. Para algumas pessoas, isso vai parece coisa simples ou não vale a pena, ou porque uma pessoa fica triste, sofrendo por causa de um pouquinho de coisas temperos, sei lá o que. Na verdade, se você quer entender isso, você tem que pensar numa mãe que não vê o filho dela desde 2015 e ela queria mandar algumas coisas para ele, do país dele, porque isso é importante para nós, para alguém, para outra pessoa não é importante, mas para nós é importante. E porque também faz tempo que ela queria mandar, mas ela sabe essas coisas, tudo, ela fica preparando coisas, sabe? E é, porque o Ramadã, o mês do Ramadã, tá chegando, né? Aí ela achou que eu ia usar no Ramadã e tudo, sabe? É, enfim, então ela arrumou tudo com muito carinho, com muita, sabe, estava feliz, achando que ia chegar pro filho dela, sabe, arrumando tudo assim. Depois vem e para aqui. Eu já falei antes que eu respeito as leis brasileiras, respeito, sabe, concordando ou não, tem que respeitar as leis. O que eu estou falando, nada, eu não estou, tipo, não estou atacando ninguém, não vou, não vou falar nada de errado, né? Mas eu preciso desabafar um pouco, sabe? Porque eu percebi que tem algumas coisas erradas, não nas leis, sabe? Mas nas pessoas que trabalham em alguns lugares, sabe? Por exemplo, quando pediram para mim certificado, primeiro mandaram um e-mail para mim e não explicaram nada, não falaram quais são os produtos, não falaram como consegue esse certificado, não falaram nada. Eu liguei para a DHL, que ela DHL que entrega, né, essas encomendas, né? E aliás, a minha família pagou muito caro, né? Pagou mais de R$ 600 para mandar, né, uma caixa, né? E isso sem falar de impostos que a gente paga aqui no Brasil, né, que são muito caros também, né? Enfim, mas dessa vez não chegamos na parte do imposto. Aliás, o Brasil está perdendo muito dinheiro por causa de alguns funcionários, porque tem pessoas no Brasil que quer receber encomenda e quer pagar imposto para receber, mas tem funcionários, alguns, né, que não deixa passar por alguns motivos, alguns com razão, outros sem razão, outros por alguma coisa só na cabeça dele, né? Ou por, sei lá. Então, o Brasil está perdendo muito, muito dinheiro por causa disso, entendeu? Enfim, voltando ao assunto. Então, eles, como eu falei, mandaram, eu entrei em contato com o DHL e o atendente falou para mim, vou mandar para a nossa equipe no aeroporto para ver se eles conseguem resolver. Então, o cara que respondeu, ele não respondeu direto para mim, mas ele responde o e-mail do outro, do atendente, outro funcionário, só que o e-mail chega para mim, a conversa chega para mim. Então chegou, aí ele estava falando com outro, mas falando disso, né? Aí ele falou muita coisa, aí tem coisas que tem semente, tem folhas, não sei o que, blá 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 blá, né? Que não pode, que tem que ter, ele falou que tem que ter, não é proibido, mas tem que ter esse certificado, não sei o que, tá. E falou que tem que ir para um lugar, sabe, aqui, acho que faz parte do Ministério da Agricultura, né?
onde eu moro aqui. Como eu falei antes, entrei em contato, me ignoraram completamente. Três mulheres falaram comigo, uma me passa para outra, depois para outra. É assim, depois eh, falou, manda e-mail para mim, mandei e-mail, expliquei tudo, falei, sabe? E não aconteceu nada. Foi ignorado com sucesso. Enfim, agora tem uma coisa que ele falou que eu não gostei, esse cara aqui, sabe? Depois eu vou falar para vocês, eu não vou falar o nome dele, sabe? Ele é analista de operações de aeroportos, entendeu? Acho que ele trabalha no DHL, tá? Então esse cara, ele falou uma coisa, falou muita coisa, depois ele falou, vou adiantar que esse negócio não é simples, ele falou, esse certificado não é simples de conseguir. Então ele me desanimou antes de começar a correr atrás para tentar, ele já como se fosse falando para você, olha, não vai conseguir não. A gente quer isso, quer esse certificado, mas você não vai conseguir. Imagina alguém pedir uma coisa para você e no mesmo tempo falar, você não vai conseguir. O que você vai sentir? Enfim, aí eu corri atrás aqui, minha mãe, coitada, ficou sofrendo lá e correndo atrás. Aí eu falei para ela sobre isso. Ela não entende sobre essas coisas, sabe? Ninguém entende. Até você acredita que o diretor dos Correios de lá, do meu país, ele me ligou algumas vezes aqui, sabe? Ele estava tentando ajudar, tudo. Falei para ele, olha, essa parte, a primeira coisa eu já resolvi, mas essa parte é só certificado mesmo. E eu acho que você, não sei, ele falou, vou tentar, não sei o que, mas ligou outra vez, falou que não conseguiu. Enfim, aí minha mãe tem que ir para o Ministério da Agricultura do meu país e tudo. Aí um manda para o outro e outro manda para o outro, sabe? Uma coisa, sabe, complicada. Difícil. Enfim, aí ela, tipo, me ligou ontem e tudo. Eu falei para ela, olha, deixa para lá, esquece esse assunto. Se eles querem devolver, deixa devolver. Se eles querem ficar com essa caixa, podem ficar com ela. Eu já desisti, sabe? Só uma coisa, eu falei para ela, não quero que você fique triste, não quero que você fique sofrendo. Sua saúde é mais importante de qualquer coisa na vida, sabe? Tentei acalmar ela, tentei fazer ela ficar melhor, tudo, sabe? Mas eu fiquei muito triste, eu já estava triste por causa desses problemas, né? Mas eu fiquei mais triste quando eu vi ela daquele jeito. E ela falou que ela fica chorando quase todo dia, assim, sabe? Parece simples, mas parece coisa simples, não sei o que, mas não. Acredita em mim. Às vezes até uma balinha assim doce, né? Às vezes significa muito para alguém, sabe? Porque uma coisa quando tem a ver com sentimentos, sabe? Significa, não é, a importância. Essas coisas que ela mandou é barato. O que ela pagou de frete para mandar, sabe? O que ela mandou vale uns 10 vezes mais que o preço das coisas que ela mandou, sabe? Mas como eu falei, importante para nós, ou para ela, mas não é importante para outras pessoas. Aí o que eu fiz, sabe? Mandei um e-mail, né? Eles me deram um e-mail, falaram para mim mandar o certificado nesse e-mail. Eu achei que esse e-mail que eles me mandaram, achei que era do fiscal do Ministério da Agricultura, né? Aí eu mandei. Eu vou ler para vocês, eu vou ler para vocês aqui o que eu escrevi, né? Bom, olá. Primeiro quero dizer que respeito as leis brasileiras, mas eu espero que olhem para o lado humano desse caso. Uma mãe enviou algumas coisas para o filho dela, que mora no Brasil, que inclui alguns temperos e alimentos para uso pessoal, para o mês do Ramadã, que está chegando. Minha mãe ficou muito triste porque a caixa está detida na alfândega. Falaram que tem produtos vegetais que precisam de certificado fitossanitário e quero esclarecer uma coisa. Se isso por causa dos tomates secas e pimentas secas, quero informar que são processados e tem muito sal neles e impossível plantar.
e as folhas são secas. Por exemplo, louro, hortelã e hortelã são coisas para uso pessoal, para chá ou comida, e não tem nenhum risco. Minha mãe pagou muito caro para enviar, e também tem um lado sentimental, e ela vai ficar mais triste se vocês devolver a caixa. Ela só queria fazer algo para o filho dela, que não vê há mais de 12 anos. Por favor, tratam esse caso com sentimentos e não só com leis e regras. Tem um juízo americano que ficou muito conhecido no mundo porque tratava os casos usando o lado humano e sentimentos. Espero que liberem a caixa para alegrar uma mãe e não deixar ela sofrer mais. Obrigado. Isso é o e-mail que eu mandei. Aí veio uma resposta hoje, aqui. Bom dia, e assim, entendo, mas o auditor fiscal do Ministério da Agricultura inseriu a exigência no sistema. Todo produto vegetal deve ter uma autorização prevista de importação. Caso não conste no PVIA, produto, entre aspas, produto vegetal de importação autorizada, mesmo sendo uma pequena quantidade presente, análise, amostra, sempre será exigido estes documentos. O próximo passo, se não cumprir a exigência, é a devolução à origem, e colocou entre aspas, sem custos. É muito importante verificar as leis dos destinos e origens, pois alguns produtos não podem entrar no Brasil sem uma autorização, assim como alguns não podem sair do Brasil sem autorização. Bom, essa foi a resposta. Quem respondeu isso? Esse o mesmo cara, analista está escrito aqui o nome dele, não vou falar o nome dele, está escrito analista de operações de aeroportos, do DHL aqui, sabe? Acho que ele trabalha, não sei, acho que ele trabalha no DHL. Tá, olha, esse mesmo cara que mandou e falou que tem que mandar certificado, blá blá blá, e ele falou também tem que mandar até a autorização também que tem que fazer no Brasil, sabe? Enfim, aí esse cara, esse é o mesmo cara que falou que é difícil conseguir, né? Enfim, eu não gostei do e-mail dele e vou ler para vocês o que eu mandei hoje. Eu mandei resposta para ele aqui, né? Como eu falei para vocês, eu não sabia que o e-mail que eu mandei, sabe? Não sabia que eu mandei para funcionário de DHL. Eu achei que era funcionário do Ministério da Agricultura. Isso que eu achei, né? Enfim, aí eu respondi esse e-mail para ele. Primeiro, eu achei que estava mandando o e-mail para o fiscal do Ministério da Agricultura. Não sabia que esse e-mail do DHL. Falei para ele seu nome e eu escrevi o nome dele, né, que está escrito lá. Lembrei do seu e-mail, que falou uma coisa que não gostei. Você falou que não vou conseguir o certificado fitossanitário. Se você acha que não vou conseguir, por que pediu? Por que não devolve logo? E você falou que vai ser devolvido sem custo, mas na verdade minha família pagou mais de R$ 600 para DHL e não chegou a encomenda. E isso um prejuízo, sem falar dos problemas psicológicos que causou. E você falou que temos que verificar as leis. Eu te falo que não somos advogados e a DHL que tem que informar os clientes nas agências antes de enviar as remessas. Mas o funcionário que atende não fala nada sobre isso e não sabe nada sobre isso, então os funcionários que têm que verificar as leis e avisar os clientes antes de enviar. Falei com o diretor dos Correios da Tunísia e ele me falou que nunca ouviu falar disso e ele ficou me ligando para saber o que aconteceu.
faz favor, passa meu primeiro e-mail para o fiscal do Ministério da Agricultura. Essa foi minha resposta para esse cara, sabe? Enfim, o cara, o jeito, sabe, tem gente que fala coisas, ele fica tipo, ele fica falando coisas ruins, ou te atacando, ou te ofendendo, tipo com educação, ou com um jeito que parece falando com educação, sabe? Tipo, por exemplo, ele fala que a gente tem que verificar as leis. Ele quis dizer para mim, você deve aprender as leis primeiro antes de mandar. Então a culpa é nossa. Ou minha mãe precisa saber das leis. Minha mãe precisa aprender as leis. É isso? Agora qualquer mulher, qualquer homem, qualquer pessoa nesse mundo precisa aprender as leis. Tem advogados que não sabem coisas das leis, que não conhecem leis. Advogado que estudou leis e tudo, sabe direitos, estudou os direitos, tudo, sabe? Agora, pessoas normal, simples, assim, que nunca estudou direitos, nada, você quer que eles estudem todas as leis? Isso é responsabilidade lá na agência, sabe? Devia falar ensinar os funcionários, sabe? Eu até uma vez eu entrei em contato com o DHL e falei que isso é responsabilidade da DHL. Ela falou, não, aqui DHL Brasil, não temos nada a ver com do seu país lá, sabe? Como assim não tem nada a ver? Então, quando eles pagam lá para DHL, quem recebe dinheiro? Você fala, não, lá ele recebeu, aqui não recebe. Se ele sai pelo DHL de lá e depois faz o quê? É o mesmo DHL no mundo inteiro. É uma empresa, só uma, que tem, tipo, partes assim, sabe? Uma parte, não sei como que fala em português, mas tem no Brasil, tem na Alemanha, tem em qualquer país, sabe? Ou nos países que tem, sabe? Mas enfim, resumindo, uma coisa triste, sabe? Eu tô achando que esse cara, eu não tenho certeza, mas eu senti uma coisa assim, sabe? Senti que esse cara, eu não sei, ele é analista, sei lá o quê, sabe? Eu senti que esse cara parece que tem alguma coisa contra a gente, sabe? Comecei a sentir que é esse cara que está fazendo alguma coisa, sabe? Eu não sei se ele tem poder que pode fazer uma coisa ou não, sabe? Mas eu achei estranho, tipo, o cara nem passou, devia passar meu e-mail pelo menos para o fiscal, que eles têm contato, estão lá com eles, ou têm contato com eles, sabe? A gente não tem contato com a fiscal nenhum, sabe? Então, ele devia passar o e-mail para eles, sabe? Quem sabe, eu falei, mandei esse e-mail, eu queria falar com um ser humano que tem sentimentos, talvez, para eles entender a situação. E outra coisa, se falar da lei também, eles falam que coisas vegetais processadas pode passar. Então tomate e pimenta seca cheia de sal, sal o quê? Então significa que é processada, uma coisa não é natural, não é, não é coisa natural. E não pode plantar. Eles ficam falando semente, que se plantar, que pode ter uma coisa que faz mal, que não sei o que, mas eu vou plantar uma semente, vou plantar. Primeiro, quem quer plantar, vai plantar tomate seca ou pimenta seca, cheias de sal. Pergunta para qualquer um, mesmo pessoa que não entende de agricultura, de terra, de plantas, de nada, ele vai falar para você, uma coisa cheia de sal não pode plantar, vai dar certo, não. Entendeu? Mas enfim, não esses outros detalhes e tudo, só que eu queria falar para vocês, desabafar um pouco, falar para vocês o que acontece, infelizmente, né? É, tipo, se você, tipo, não quer deixar passar, não quer liberar, tá bom, devolve, sabe? Mas o jeito que esse cara fala, parece que não tem nada de errado. Mas ele manda, tipo, assim, sabe?
coisas assim, sabe, escondidas assim, sabe? Ele te chama, ele fala que você tem que, tipo, ele quer dizer que você tem que estudar a lei antes de mandar, ele quer dizer que você não vai conseguir esse certificado, ele quer dizer é, que ele falou também que o Brasil, que as pessoas, que para entrar coisas no Brasil tem que ter autorização, sei lá o quê, a mesma coisa, qualquer coisa que sai do Brasil tem que ter autorização. Entendeu? É, tá bom, tá certo, tem que ser assim, tem que qualquer coisa entrar. Mas você sabe o que está entrando, o que está saindo do Brasil? Ah, agora você quer fazer uma de o quê? Todo mundo sabe que não é tudo que entra tem autorização e não é tudo que sai tem autorização. Então não vem se fazer de santa para mim, porque realmente, sabe, mas tem gente que faz isso só com pessoas simples e não sei o que. Se fosse alguém poderoso aqui, não ia parar talvez em lugar nenhum. Ia chegar certinho, não ia, sabe, não ia ter burocracia nenhuma, sabe? E a gente vê casos, sabe, de coisas acontecendo, entendeu? Então, realmente, eu não acuso ninguém e não falo o nome de ninguém. Esse cara, eu vou reclamar dele, eu vou ligar para DHL e vou fazer uma reclamação contra esse cara, sabe? E para mim, se quer, e não vou mais usar, eu não vou falar para minha família, e eu também nunca mais vou usar DHL. Na verdade, eu já falei antes para eles nunca mais mandar pelo DHL, mas eles mandaram porque queriam que chegue rápido, mas eu prefiro que demora um mês ou mais de que chegar pelo DHL, sabe? Porque se você, porque tem duas coisas no meu país, ou você manda pelo correio normal e chega aqui no Brasil e vai ser recebido pelo correio do Brasil e vai ser entregue pelo correio do Brasil. E a segunda opção é pelo correio expresso, ou correio rápido, que tipo ele chega quando chega aqui entrega a DHL que entrega, entendeu? E, então realmente não é só DHL, tem outras coisas também, sabe? Eu tenho uma vez, eu contei em outro vídeo, o que aconteceu uma vez comigo. Uma vez eu comprei produtos de um aplicativo chinês conhecido, sabe? Chegou no Brasil os produtos, eles colocaram, tipo, na verdade era duas compras. Aí esse aplicativo, essa empresa, às vezes eles colocam os dois juntos. Aí quando chegou no Brasil, eles trataram como um só, sabe? Então se fossem separados, não devia pagar imposto para. Mas enfim, nos dois, os dois dá uns quase R$ 400 o preço, né? Frete era frete grátis, sabe? Aí o que aconteceu? O... Sabe o que aconteceu? O... Mandaram para mim para pagar um valor de 180 e pouco, assim, sabe? De imposto. Eu não aceitei. Aí tem a opção, assim, para você. Esqueci o nome em português, mas quando você não aceita aquilo, você pede uma revisão, pede uma análise, sei lá como que chama. Nova análise para eles verem que tem uma coisa. E mandei o que eles pediam, mandei print, mostrei o preço que eu paguei, mas tudo certo, sabe? Comprovante de pagamento, tudo. Aí eu achei caro, né? Sabe, naquela época, né? Achei caro. Aí o que acontece? Depois da análise, eles mandam para mim 1.300 e pouco para pagar. De 180 e pouco. Eu não aceitei 180 e pouco, vou aceitar 1.300 e pouco. Então eles mudaram o valor, só que botaram assim, ó, bem para cima. Você acha que o funcionário que fez esse trabalho foi honesto? Não, não foi honesto. Sabe por quê? Porque a compra, as duas compras, eles misturaram, aí deu quanto? 400 e pouco. Tá, faz a conta. Coloca 60% mais 17 ou 18%, não sei naquela época quanto era imposto, mas mesmo se você colocar 100%, se colocar 100% vai dar 400 o valor que eu paguei, por exemplo. Mas você coloca de onde tirou 1.300 e pouco. Eu falei, recusei, não quis
não aceitei, sabe? Então, cadê essas que chamam de fiscal? Eu não sei quem é o funcionário ou a funcionária que colocou isso, mas se eles são fiscais, então quem fiscaliza eles? Quem o que fica de olho neles? E se alguém se sentir que foi oprimido, que foi, sei lá como que fala em português, não sei como que fala, mas se alguém se sentir que que tinha abuso de autoridade ou tinha alguém que fez coisa errada, funcionário, sabe, funcionário do Estado fez coisa errada contra a pessoa, entendeu? Vai para onde? Faz o quê? Faz o quê? Aí vai falar, vai processar quem? Você não sabe nem o nome dessa pessoa. Eles trabalham, ninguém sabe quem são, entendeu? Então, tipo, nada contra. Tem gente honesta, tem gente que faz trabalho certo, sabe? Eu já vi alguns casos na internet, eu li alguns casos, uma coisa que você fica olhando assim. Porque no meu país também temos esse tipo de coisa, também temos. Temos muita coisa ruim também no meu país, entendeu? No mundo inteiro tem isso. Mas infelizmente tem coisas. A gente vive nesse mundo, né? A nossa vida. E a gente quer viver em paz, sabe? Mas essa paz que a gente quer é difícil, porque sempre vai aparecer uma coisa ou vai aparecer um tipo de pessoas que vai causar problemas para você, sabe? Uma coisa que era para ser simples tem que ser difícil, tem que ser complicada, tem que fazer você triste, tem que fazer você sofrer. Não é só você, tem que fazer outras pessoas que amam você, ou você gosta, ou ama, tudo. Tem que sofrer junto com você e tudo, sabe? Eu, sinceramente, agora eu vou falar para minha família, não manda mais nada para mim, sabe? Não manda mais nada para mim, já tô cansado disso, sabe? Tanta coisa, tantos problemas por causa de uma coisa que tinha que ser simples, sabe? Então, é isso. Só queria desabafar, falei muito, né? Quem chegou até aqui, eu acho que você gosta de mim, ou gostou desse vídeo. Eu agradeço você por me ouvir, né? Se, e quem não chegou aqui, porque não gostou e não tem paciência para ouvir problemas dos outros. Mas realmente a vida é difícil. Na minha opinião, nós temos que ajudar um ou outro. Eu te ajudo, você me ajuda, para facilitar a nossa vida. Mas infelizmente o que mais tem nesse mundo, um causando problema para os outros, ou para o outro, e fazendo a vida do outro mais difícil, entendeu? É isso. Eu vou esperar, eu não sei se esse cara vai responder depois desse e-mail que eu mandei, sabe? Mas eu não estou nem aí para a resposta dele, sabe? Não vai mudar nada, não vai fazer nada. Mas eu vou reclamar desse cara. E se ele falar outra coisa que não vou gostar, aí eu vou reclamar. Ou talvez eu faça o vídeo só para ele, sabe? Mas eu vou reclamar dele na empresa dele, DHL, sabe? Assalamu alaikum.